ouvintes! Eu sou a Andréa, do podcast Mari pelo Mundo, um podcast que fala sobre viagens. Junto com a Ana e com a Mari, a gente criou o podcast para falar sobre viagens, tudo aquilo que nos inspira a viajar, tudo aquilo que faz com que a gente queira conhecer mais esse mundo e dividir essas experiências com vocês. Hoje a gente vai gravar um podcast com uma convidada super especial, a Nara. A gente vai falar sobre o Peru. Oi, Nara, tudo bom? Oi, Andréia. Oi, Mari. Tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente aqui fica feliz de ter mais uma viajante aqui contando as suas experiências pra gente. Mais uma viajante mãe, que é muito importante também pra gente dar dicas de como viajar com as crianças. Nara, a gente escolheu o tema Peru porque é uma viagem diferente e uma viagem que você não vê muita gente fazendo com crianças. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre, primeiro, o que te inspirou a viajar para o Peru e fazer Machu Picchu com os pequenos? Bom, Peru é um destino que eu sempre quis conhecer quando eu era criança. Então eu vi uma imagem lá de Machu Picchu, eu falei, nossa, eu quero ir para esse lugar. E aí eu realmente fui, nos meus 20 anos, eu fui mochileira e fui até lá, fiz a trilha Inca, peguei o trem da morte e foi super demais essa viagem. Foi uma experiência bem gratificante, né? Mochileira mesmo. E dessa vez eu queria voltar com as crianças, né? Com a família. E eu sabia, por conta de já ter feito essa viagem, que não é possível você fazer aquela viagem com crianças naquelas condições, porque as crianças pequenas, elas têm outras necessidades, né? Mas, enfim, deixa eu voltar ao que você me perguntou, o que me inspirou. Eu acho o Peru demais. É um lugar único no mundo, ele é inspirador, tem uma cultura tradicional que inspira bastante. É uma cultura que foi dizimada, mas ainda tem os remanescentes ali. Pouco se fala sobre o Peru, né? Muita gente do mundo é fascinada pelo Peru, mas aqui no Brasil acho que hoje as pessoas têm mais interesse, mas poucos, né? Acho que as pessoas preferem ir para a Europa, para os Estados Unidos. No Brasil a gente vê uma fixação muito grande por viagens para os Estados Unidos e para a Europa, e a gente tem, não só no Brasil, mas na América Latina, aqui muito pertinho, paisagens e lugares fantásticos para conhecer, né? Isso, mas eu queria que as crianças tivessem esse contato com o Peru, fossem para Machu Picchu, conhecessem as antigas civilizações, e a gente fez montou uma viagem para que fosse possível levá-los conosco. Então teve muito planejamento isso? Muito, Conta muito um pouquinho planejamento. Pra gente como é que foi. Viajar com criança não é a mesma coisa viajar somente um casal de adultos, né? Demanda muito planejamento. É importante utilizar uma agência para nos auxiliar nesse planejamento. Então, nessa viagem, em especial, a gente contratou uma agência lá do Peru para que pudesse nos auxiliar com os transfers, com a van, que nos levaria para todos os passeios, com guia e tudo mais. E, assim, a gente ficou planejando essa viagem durante muito tempo, né? Porque tinha vários detalhinhos do que a gente poderia fazer, né? Tinha o que nós queríamos fazer e o que poderíamos fazer com as crianças, porque é um lugar rústico, não tem como você ir lá e resolver a viagem rapidinho. Você tem que andar numas trilhas, por mais que a van te leve para os lugares, você tem que andar assim, fazer uma trilhazinha com as crianças. Quantos anos tinham as crianças quando vocês foram? Na época, o menorzinho tinha 3 e a mais velha tinha 6, 7 anos, né? Então, vocês veem que dá para fazer uma viagem, mesmo uma viagem de trilha, aventura com criança. É só planejar, se está dentro do perfil da família também, isso que é importante, mas é possível. Criança também viaja, criança curte. E na época curtiram bastante. Então, assim, como foi a reação deles? Eles ficaram encantados, porque toda a parte do Peru, ela é rústica, ela não tem o encanto que tem as cidades grandes, antigas, europeias, mas tem a parte das cidades, das ruínas. E eles adoravam correr naqueles lugares, e muitos lugares têm lhamas espalhadas pela paisagem. Então, eles amavam esse tipo de interação, né, com os animais locais. E os peruanos, em geral, a população como um todo, eles são muito calorosos com crianças.
Então, assim, é um destino bem bacana para ir e a gente fez num ritmo bem tranquilo com eles para que eles não ficassem estressados também, né? Vamos fazer essa trilha, vamos fazer aquilo. Mas eles fizeram. E tanto para criança de 3 como para de 6, o aproveitamento foi igual? É diferente, né? Eu acho que a maior, ela já entendia melhor a cultura, ela entende melhor a história, né? O menorzinho entende, mas nem tanto, é tudo mais lúdico. Né? No entanto, ele também teve sim um aproveitamento na época. Eu lembro que são coisas assim distintas, né? Quando você viaja com criança, eles ficam encantados, sei lá, com a plantação de quinoa, por exemplo. Falou assim, olha, essa é a quinoa que você come em casa. Então, assim, esse tipo de coisa, eu acho que é o olhar da criança, né? Mas eu acho que os dois curtiram na maneira deles. Eu acho que principalmente quando você sai do seu ambiente natural, né? A gente que é da cidade grande e vai para um lugar muito diferente, essa descoberta neles é até, assim, até bonito de ver, né? Até inspirador. É um deslumbramento com uma paisagem que não é bem diferente da nossa. Né? Então, eles percebem, sim, que não estão no ambiente de casa. Né? Eles percebem a viagem e eles curtem. Eu acho que é uma experiência que deixa uma memória mais marcante do que conhecer uma cidade europeia ou mais uma ou várias durante uma mesma viagem, porque é aquele contato com a natureza e aquela experiência. A gente tem um post no blog da Ana que é viajando com crianças para a Amazônia, e foi uma viagem linda que encantou a filha dela também, o contato com os botos, com jacaré e com tudo. E é uma viagem que requer um pouco mais de preparo também, porque tem a questão dos perigos, dos riscos e da rusticidade dos lugares que você vai ficar. Eu queria contar uma coisa engraçada do hotel que a gente ficou lá em Cusco. Quando eu fui a primeira vez, ali era só um convento em ruínas. A gente não conseguia nem entrar. Ele estava interditado, porque ela estava realmente em ruínas, era perigoso entrar. E depois, quando eu retornei, mais de 20 anos depois, o hotel, as ruínas tinham se transformado num hotel. Que legal. E embaixo, na hora que eles estavam construindo, eles descobriram que era o túmulo de uma múmia, né? De uma menininha que tinha sido enterrada para oferenda, né? Por alguma razão. E eles respeitaram, eles fizeram todo um trabalho arqueológico ali e respeitaram a região, fizeram cerimônias para pedir para a menina que deixasse eles fazerem hotel lá. Teve todo um respeito para que aquilo pudesse acontecer, e embaixo do hotel fica o túmulo dessa menina. E nós fizemos esse tour, é um tour privado só para quem está no hotel. E eu lembro que as crianças ficaram muito impressionadas com aquilo. E a gente estava dormindo. No hotel. Em cima, Mas eu falei, não tem problema, porque a gente... Né? Quando você descobre quando você descobre essas coisas, tem que contar para a criança de uma maneira diferente, né? Eu me lembro que você falou, agora me veio a impressão que eu tive quando eu visitei Pompeia. Que é maluco e que eu, assim, tenho muita vontade de ir com o meu filho, mas eu acho que realmente tem que ter um preparo psicológico, inclusive quando você leva uma criança num momento, num lugar histórico, um sítio arqueológico, que você lida com a morte, né? Que foi tem que conhecer bem a sua criança, porque depois que eu vi a múmia no Rio de Janeiro, foi 2 semanas dormindo no quarto da minha mãe. Mas até o museu das múmias, mas eu acho que o museu tem uns que tem idade, não tem tanto lá em impacto. Paris, aquela Capela dos Ossos, tem vários que tem idade mínima. Você tira do contexto, né, a múmia. Ali não, ela foi enterrada mesmo ali. Nossa, deve ser realmente... Isso é anterior ao convento, né? Porque é do povo indígena isso. Então o convento veio depois, foi construído em cima. E uma questão para as viagens a Machu Picchu é a altitude. E como adulto, a gente sabe que tem que se preparar e tem muita gente que passa mal ou tem que tomar alguma medicação. E você foi com crianças. Era uma preocupação que você tinha? Era. Tanto é que no dia que a gente chegou, a gente já sabia que a gente tinha que se aclimatar. Né? Então, no primeiro dia, a gente resolveu ficar no hotel para que a gente comesse uma sopinha leve. Eles mesmos recomendam tomar uma sopinha leve só com uma batatinha e dormir para o corpo se ambientar aquele local. E realmente as crianças sentiram. Nós também, todos estávamos
todos estavam cansados, né? E aí no dia seguinte a gente estava pronto para as aventuras. Então tem que ter um dia Tem que ter um dia para se descansar. aclimatar, senão você não aguenta. Mas veja que interessante, o corpo vai realmente se acostumando, né? No segundo dia foi melhor, no terceiro a gente já estava completamente ambientado, né? Então a gente foi sentindo que realmente essa aclimatação é importante, senão eles não... Então é uma viagem que não dá para fazer correndo. Tem Não. que ter pelo menos uns dias. Quantos dias você recomenda no Machu Picchu? Um dia apenas, um dia de aclimatação para você ficar descansando, né, até o seu corpo se acostumar. Claro, uns levam mais, outros levam menos. Tem gente que não se adapta, então fica todos os dias passando mal, mascando folha de coca, né? Mas para criança não. Eles deixam, eles não tanto, porque pode dar uma azia, mas eles recomendam se a criança não se importar, mas a gente não gosta, eu não curti. E aí vocês ficaram quantos dias lá? A gente ficou 10 dias. Não, a gente não ficou 10 dias em Cusco, a gente ficou 10 dias no Peru, porque depois nós fomos para Lima, né? E aí é outra pegada, porque Lima é mais... É uma cidade grande. É uma cidade grande, tem todos os recursos, também tem uma riqueza arqueológica grande, mas claro, não tem nem comparação com Cusco. É uma outra realidade ali, né? Então assim, ali a gente tem acesso, é uma cidade normal. É uma cidade grande, né? Eu vejo Lima como uma cidade, eu não conheço pessoalmente, mas eu vejo Lima como uma cidade muito colorida. É isso muito, mesmo, né? muito colorida, gastronomia fenomenal. E eles, como o Peru é um país em transição, ele está querendo se globalizar, ele ainda não se globalizou. E eles têm, tanto é que a gente conversava com os peruanos, que são mais esclarecidos, tal, e a gente conversava e falava assim, eles têm esse receio, eles querem dar esse passo para o progresso. No entanto, eles têm esse receio, eles sabem que aí entra a indústria alimentícia, entra uma série de questões que vai mudar a cultura do povo. E eles têm esse receio. Então, esse é um momento legal de visitar o Peru. Eles que ainda é muito típico, ainda é muito Peru. Ainda é. Lima não, Lima é bem cosmopolita. Tá. Tanto é que os restaurantes que tem lá são... top Michelin, né? Tem vários. Inclusive saiu, outro dia eu estava vendo uma reportagem, saiu a lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina, e tem um monte no Peru. Eles são fantásticos. Então, só Lima, o Lima é um destino bacana. Destino para você ir. Né? Mas assim, com as crianças, claro, as duas experiências foram bem bacanas e bem diferentes. E falando de planejamento, você planejou fazer uma viagem com conforto com as crianças? Sim. Hotel, todos os hotéis? Sim, Ou apartamento? Não, eu fiquei só em hotéis. A gente resolveu escolher um hotel de rede, tanto em Cusco quanto em Lima, para que a gente tivesse toda a infraestrutura, né? Então a gente tinha alguma preocupação com a alimentação. A alimentação peruana é ótima. No entanto, com criança, a gente tem que pensar sobre isso. Então, a gente pegou um hotel que tivesse uma cozinha internacional, para que eles pudessem, se precisar, vai na sopinha, no macarrãozinho. É que nem sempre a criança gosta de experimentar, ainda mais nessa idade, comidas com temperos tão diferentes, principalmente, não é? Isso, porque eles são pequenininhos. Por exemplo, a gente ama ceviche, mas né, aquela comida para criança, olha como as coisas mudaram. Na época eles não gostavam, hoje já gostam. Então, assim, é uma coisa bem... Você tem que ir se adaptando conforme a idade da criança. Como você fez essa viagem em 2 momentos diferentes, de 2 maneiras muito diferentes? Em termos de custo, é uma viagem que não é barata, para as pessoas que estão ouvindo a gente terem uma ideia. Né? Assim, não que você precisa falar para a gente sobre o quanto custou, mas na comparação, a viagem só do adulto é uma viagem mais barata do que a viagem com as crianças. É mais barata. Mas veja, quando eu fiz a trilha Inca, foi uma viagem muito barata e o destino naquela época era de mochileiro. Uhum. Era claro que você tinha aqueles viajantes internacionais que pagavam caro, ficavam no hotel na base lá de Machu Picchu, subiam a escadinha e acabou ali. Era uma viagem caríssima. Ainda é cara, mas hoje você tem vários, como é que fala? Você tem um leque de opções grande, que dá para fazer o médio. Isso. A viagem quem vai fazer é você. Você pode desde fazer uma viagem mochilão barato,
né, pagando pouco, quanto fazer uma viagem mais cara. Mas veja, os custos por conta de ser um local de preservação, você tem, acho que, umas taxas para pagar. Não é barato, né? Mas viajar com criança sai bem mais caro. Sim. Né? Nessas condições que a gente queria o conforto e também a infraestrutura. Mas também é importante, você não pode colocar a criança não dá. Não dá, mas claro, se você quer ficar numa pousada, você consegue. Em Águas Calientes você não tem muitas opções, mas claro, você tem um hostel e você tem um hotel bacana, que nem era tão bacana assim, mas entende? É o local onde os turistas vão, os turistas internacionais ficam. Então, enfim, é o que tem. Agora, conta pra gente mais uma pergunta. O pessoal está planejando ir para o Peru, Cusco, passeio imperdível. Qual foi o seu passeio imperdível com as crianças? Em Cusco? É. São várias. A cidade como um todo, ela é muito bacana. O que eu gostava muito de fazer em Cusco com as crianças, porque a gente não ficava durante o dia ali. Durante o dia a gente ia para as ruínas. Então, o que eu gostava muito é de a gente descansar após fazer as ruínas, as trilhas, e a gente ficava passeando pela cidade à noite, que é muito rica. Tem muito turista, a cidade é turística, né? E eu gostava de ficar andando pelas ruelas, assim, apenas flanando, descobrindo os bairrinhos. Cada casa tem uma história. A gente foi no bairro judaico, entendeu o que aconteceu ali, e as casas ainda estão ali. Então, tudo isso é interessante, somente andar com as crianças, né, pela cidade à noite. Eu adorava. É legal. Então fica a dica. E é seguro. É seguro? É. Então fica a dica. Lugar seguro, passeio com as crianças de noite para descobrir a cidade por conta. Que legal. Bacana. Alguns cuidados especiais. Bom, o seguro viagem a gente recomenda, a gente nem recomenda, né? É uma coisa obrigatória praticamente. Tem que ter. Porque qualquer coisa, e principalmente com crianças, né? Então, entendi. seguro viagem. Mas além disso, você levou alguma coisa especial, algum medicamento, A gente sempre leva uma farmacinha. Eu não lembro exatamente o que eu levei para lá, mas a gente leva uma farmacinha, o básico, e como você tem criança pequena, você leva algum petisco que eles gostam, sabe, no momento de aperto, alguma coisa do Brasil. Mas é basicamente isso. A gente não teve muitos cuidados, né? Porque a gente já sabia mais ou menos o que teria lá. Não é muito distante da nossa realidade também, né? São um país que tem tudo ali. Se a gente precisar de alguma coisa, tem uma farmácia ali, tem um supermercado. Então, a gente estava tranquilo. E aí, para não ter nenhum problema e ter uma viagem bem confortável, agendar os transfers com antecedência, Sim. agendar os passeios, Sim. Tudo com antecedência. Os horários de saída, de chegada, a época do ano também, porque tem épocas de chuva, tem épocas que fecha, não? A gente vai colocar um post no blog, que faz tempo que a Nara está para escrever, e agora com esse podcast vai sair. Então, a gente já vai deixar no blog o post com todas as dicas, os hotéis que ela ficou, indicação de agência, para montar uma viagem mais econômica, para quem quiser, e uma viagem com mais conforto. E com algumas fotos e inspirar quem está com criança pequena e quiser fazer uma viagem assim, mais aventura. Não é tanta aventura, né? Não. Com bastante conforto. Não, foi com bastante conforto. Experiência. Uma viagem experiência. Acho que é exatamente Não, eu essa ainda queria ter legal. feito alguma coisa, que eu lembro que a gente passou 2 vezes na frente de um paredão e tinha um hotel ali em cima, é um hotel cápsula. É uma experiência. E eu falei, nossa, na próxima a gente vai ficar ali. Você tem que subir na escadinha, é super perigoso. Quando eles estiverem um pouquinho maiores, aí vocês vão. Mas eu recomendo, é um lugar fantástico. Então, muito obrigada. E a gente vai voltar com outro podcast com a Nara para dicas de viagem com crianças para o Japão. Muito obrigada. É isso mesmo. Obrigada pela participação, Nara. E todas essas dicas, como a Mari falou, a gente deixa lá no post, no blog. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Assina o feed no seu agregador preferido ou no Spotify. Segue a gente também nas redes sociais. No Instagram, maripelomundo.blog. No Facebook, Twitter, Pinterest, Mari Pelo Mundo.
maripelomundo.com.br. Manda uma mensagem pra gente em qualquer uma das redes, a gente vai ter o maior prazer de ajudar você no planejamento da sua viagem. Obrigada!